Laqueadura, vasectomia, segurança pública, revista íntima e trabalho escravo. Todos esses são temas que podem ser discutidos aqui, no Supremo Tribunal Federal, neste mês de março. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês, porque isso pode afetar diretamente a sua vida. Vamos começar falando sobre a Lei do Planejamento Familiar. É uma lei de 96 que prevê que aquelas pessoas que não querem mais ter filhos, elas podem proceder à chamada esterilização voluntária, desde que elas cumpram pelo menos 2 requisitos. Ou elas devem ter, no mínimo, 21 anos, ou 2 filhos vivos. Essas são as condições previstas na lei e que o ministro Nunes Marques, relator desse processo aqui no Supremo, entendeu que apenas a idade de 21 anos bastaria para que essa esterilização voluntária fosse realizada. Para ele, essa condição atende ao requisito da lei, que é justamente evitar arrependimentos em razão dessa esterilização irreversível e protege também os adolescentes de uma cirurgia que ela acaba sendo definitiva. O julgamento pode ser retomado a partir dos votos dos demais ministros. Um outro tema que também está no Supremo envolve segurança pública lá no Rio de Janeiro e fala do alto índice de mortalidade da polícia do Rio de Janeiro, envolvendo uma alegação de omissão do Estado na política pública de segurança. O ministro Edson Fachin já votou o mérito agora em fevereiro e o julgamento pode ser retomado também para saber se homologa ou não o plano que foi apresentado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro aqui no Supremo para diminuir essas mortes naquele estado. Um outro assunto é sobre revistas íntimas e a gente já falou disso aqui outras vezes. A discussão é saber se um visitante, quando vai até o presídio, ele ser submetido a uma revista em que ele tenha que expor as partes mais íntimas do seu corpo, a partir da retirada da roupa toda ou de parte dessa roupa, se essa situação ela deve ser considerada ilegal e vexatória a ponto de anular a prova que foi obtida a partir dessa revista íntima. Eu explico melhor. Uma mulher foi condenada por tráfico de drogas por ter sido encontrado com ela no dia da visita 96 gramas de maconha e veio a condenação. E no presídio é proibida a entrada de drogas, armas e também celulares. E muitas vezes as pessoas escondem em cavidades do próprio corpo. Para o ministro Edson Fachin, essa revista íntima deve ser considerada absolutamente vexatória e a prova nula, de forma a absolver essa mulher do tráfico de drogas. Mas o julgamento ainda não terminou. Para o ministro Edson Fachin, a ministra Rosa Weber, já aposentada e que o acompanhou, bastaria a colocação de esteiras de raio-x, scanners corporais na entrada dos presídios, portas com detectores de metais, que isso já seria o suficiente. O ministro Alexandre de Moraes acredita que a revista íntima ela é necessária, mas ela deve ser feita de forma absolutamente excepcional, com a concordância do visitante, seguindo alguns protocolos e observada a sua realização feita por agentes de segurança do mesmo gênero. Homem, revista homem, mulher, mulher. Mas esse tema está pautado agora para esse mês de março também ser revisitado. E um outro tema que ainda não veio ao plenário, mas que pode ser discutido envolvendo o trabalho escravo. Olha que interessante. Uma lei do Estado de São Paulo está sendo questionada aqui no Supremo porque ela determina a cassação da inscrição do contribuinte de ICMS de toda empresa que tenha, dentro da comercialização na sua atividade, a fabricação ou industrialização de produtos que de uma certa forma utiliza, de maneira direta ou indireta, o trabalho escravo. Isso significa dizer que essas empresas, se no processo administrativo for apurado que existe o trabalho escravo nessas etapas de fabricação do produto da atividade, elas não vão poder mais emitir notas fiscais e essa restrição deve durar pelo prazo de pelo menos 10 anos a partir da cassação. E isso está sendo questionado aqui no Supremo. É constitucional ou não? O Estado pode ou não pode legislar sobre esse tema? Outros assuntos estão lá na página do próprio Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br.
toda quarta e toda quinta a gente se vê aqui no Supremo e acompanhamos aqui no HJUR todas as informações direto para você. Não perca!